Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Nani Cambuí, eu sou coach, terapeuta e analista comportamental. Tudo isso voltada pro emagrecimento. Resumindo, o que eu faço é transformar a sua mente, que pode ser uma mente de gorda, em uma mente de magra, tá? Eu tinha hábitos e costumes de uma pessoa gorda, até que eu entendi que para eu ter um corpo magro, eu precisava fazer coisas de uma pessoa magra, até então ser uma pessoa magra. E hoje essa é a minha realidade, é a realidade que eu venho trazendo para a maior parte das mulheres que fazem um acompanhamento comigo. E se você ainda não acompanha aqui o meu canal, tem um vídeo onde eu conto uma história, tem vídeo onde eu explico um pouco mais do meu trabalho, que são os sabotadores, como eles se manifestam. Tem vários vídeos aqui que com certeza algum deles pode te ajudar. E hoje eu tô fazendo esse vídeo em um formato um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui algumas sacadas e insights que eu tive desse livro, que é um livro do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Nesse livro, o Augusto Cury, ele é psiquiatra cientista, né? Hoje ele é considerado o escritor mais lido do Brasil e está em mais de 70 países. Realmente ele é muito bem quisto, né? E aí eu vou trazer as minhas sacadas, né, com relação a esse livro, mas voltadas para a parte de emagrecimento, tá? Eu sei que tem muitas mulheres que elas realmente têm um sonho, né, de conseguir ser magra, e na realidade elas praticamente já desistiram desse sonho. E aqui ele fala sobre o comportamento humano, ele fala sobre a psique humana, ele fala sobre a forma como a gente pensa, e aí eu vou trazer aqui a minha interpretação do livro voltada para um olhar de emagrecimento, tá? O que é importante eu falar é a minha interpretação, baseado naquilo que eu estudo de neurociência, baseado nas experiências que eu já vivi, baseado nas experiências que eu ajudei as mulheres e baseado na minha interpretação do livro. Então, eu vou trazer aqui as frases onde eu anotei o que seria interessante eu falar e a minha interpretação e como isso pode te ajudar aí no seu processo de emagrecimento, tá? Então, vamos lá? Os que são incapazes de se repensar sempre serão vítimas e não autores da sua história, né? Para mim, trazendo para um olhar de emagrecimento, o que ele quer dizer aqui com essa frase? É que enquanto você não repensar as coisas que você vem fazendo, por quê? A gente crava normalmente a bandeira em um lugar e a gente quer um resultado diferente e continuar fazendo as mesmas coisas. E por quê? Porque é difícil a gente olhar para dentro da gente, é difícil a gente se repensar, é difícil você entender e observar que aquilo que você está fazendo não vai te levar ao resultado que você almeja, né? Então, o que é importante? Se você, independente da idade que você tem, ou do quanto você quer pesar, ou do quanto você quer emagrecer, de repente, se você já foi em vários nutricionistas, se você já se inscreveu em várias academias, se você já fez vários procedimentos estéticos e o seu resultado ainda não mudou, será que não é o momento de você se repensar? Será que não é o momento de você olhar para dentro de você e realmente tentar entender o que está acontecendo? E aí eu trago, né, até para minha área, que é a questão dos sabotadores. Quando você identifica os seus sabotadores, quando você aprende a lidar com eles, você consegue ser feliz com o seu corpo, emagrecer e ao mesmo tempo ter liberdade. Por quê? Porque você começa a se repensar, você começa a entender que hoje, como você é e a forma como você age não vai te levar ao resultado que você quer, tá? Então, se repensar sempre é um ponto importante, tá? Os problemas existem para serem resolvidos e não para nos controlar. Isso é uma outra questão, é muito normal. Eu vejo que mulheres, elas se perdem do processo de emagrecimento quando acontece algum problema, quando aparece algum desafio. E isso, a nossa vida, ela nunca vai ser uma linha reta, ela só vai ser uma linha reta, é forte, mas só vai ser quando a gente morrer. Então, o que é importante você entender? Que os problemas, eles sempre vão acontecer. E o que é importante é você entender que, independente do que for o seu problema, não vai ser comendo que vai resolver. E o que acontece? A pessoa tá lá, ela tá muito triste porque ela tá acima do peso. E ao mesmo tempo ela vai lá e come porque ela tá triste. Então o problema dela faz ela aumentar ainda mais o problema. E na verdade o problema muitas vezes é a solução. Independente do que você está passando, da dificuldade, comer não vai te ajudar a resolver. Independente da sua ansiedade, independente do que você está buscando, comer não vai te ajudar. Então assim,
dentro dos processos, o que a gente faz? A gente ressignifica isso, a gente separa, a gente coloca cada um no seu quadrado. Por quê? Porque daí você começa, vai se repensar, você vai olhar pra dentro de você e vai falar, mas por que eu tô comendo? Não, eu tô comendo porque eu tô cansada, porque eu tô estressada, mas não vai resolver, não vai diminuir o meu problema. Então é muito importante você entender que os problemas, eles não são realmente, né, como ele fala aqui, para nos controlar, eles são para serem resolvidos. E comer não vai te ajudar a resolver, tá? Então, terceira frase, então, demonstra que as pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje poderão vir a ser as que mais nos darão alegria no futuro. E na realidade aqui, eu nem vou falar da forma como ele fala aqui, né? Das pessoas, mas na realidade, dos nossos maiores desafios. Porque hoje, para pensar qual que é a sua maior dificuldade. Ah, minha maior dificuldade é deixar de comer doce, ou é começar a comer salada, legume, verdura, é fazer atividade física. E você pode inverter isso, se você for persistente, essa sua maior dificuldade, ela passar a ser a sua maior fortaleza. E pode até parecer estranho e desafiador para você que deve estar começando, falar assim, ai, Nani, eu acho impossível um dia eu ter prazer em comer salada. E acredite, esse dia vai chegar. Eu era o tipo de pessoa que se eu fosse comer num restaurante à vontade, eu pularia com certeza a parte de salada, legume e verdura. O máximo que eu pegava era um tomate. Berinjela, brócolis, eu não comeria. E hoje eu não faço um prato se eu não pegar um legume, uma salada, uma verdura e como com o maior prazer. Como as outras coisas também, mas hoje comer a salada, legume, verdura, hoje no meu dia a dia tem todos os dias uma salada, um legume, uma verdura, e para mim isso já é normal. Então eu sei o quanto comer isso me faz bem, mas lá no começo não era assim que eu pensava. Lá no começo eu não queria comer saudável, e assim é com muitas outras coaches que antes tinham muita dificuldade de fazer uma determinada coisa e hoje já tem mais facilidade. Pessoas que eram sedentárias e hoje fazem parte de grupos de corrida, correm meia maratona, correm 15 quilômetros. Então, pega hoje o que você tem mais dificuldade, insiste no que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque se você superar o que você tem mais dificuldade, a chance de você conseguir realizar as coisas que você quer é muito maior. Porque se você olhar para trás e falar, gente, eu não comia legume nenhum e hoje eu como com o maior prazer, você cria dentro de você uma certeza de que você consegue tudo o que você quiser, entendeu? Então isso é muito importante, tá? Vamos para outra frase aqui. Deixar de ser passiva, criticar tais pensamentos e não submeter sua emoção a eles. Aqui ele conta, né, de uma história de uma paciente dele que ela tinha depressão, né? E aí o que ele orientou para ela fazer, né? Deixar de ser passiva, criticar tais pensamentos e não submeter sua emoção a eles. Quando a gente fala de alimentação, de compulsão alimentar, é exatamente dessa forma que a gente tem que agir. Por quê? Porque se hoje você tá num ciclo de compulsão alimentar, se hoje você tá num ciclo que você não tem autocontrole, se hoje você tá num ciclo que realmente não está te favorecendo e você está cedendo a esse ciclo, você está sendo passiva. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, lembra do se repensar? Se repensa, pensa nas coisas que você vem fazendo. Por quê? Porque dessa forma você vai deixar de ser passiva e vai começar a ser ativa, né? O que ele fala aqui? Criticar tais pensamentos. Vou trazer aqui um sabotador, que é o mais comum que tem, que é a válvula de escape contra emoções desconfortáveis. O que acontece? Quando a pessoa passa por alguma situação, tristeza, chateação, mágoa, frustração, cansaço, estresse, ela acaba comendo para se livrar, né, dessa emoção. Aí, normalmente, qual que é o ciclo que acontece? A pessoa trabalha o dia inteiro, aí ela chega na casa dela e tá cansada. Aí, quais são os pensamentos do tipo que vem? Ai, come que passa. Ai, se você comer, você vai se sentir melhor. Ai, se você...
só comendo para você aliviar esse estresse. Então são pensamentos, frases e falas totalmente negativas e são pensamentos que estão aí enraizados em você. Aí pensamentos do tipo, eu não quero nem saber de dieta, nem de cardápio, nem de comer salada. Eu quero saber de comer o que eu quero, porque eu tô cansada, eu tô tão cansada que eu não quero nem pensar nisso. E aí o que acontece? Você simplesmente cede, né, a esse pensamento. E o que é legal que ele fala aqui? O que é importante você fazer? Começar a criticar esses pensamentos. Começa a criticar esses pensamentos. Não, mas se eu tô cansada e eu comer, eu vou continuar cansada. Não, se eu tô com um problema e eu comer, eu não vou resolver o problema, vou continuar com o problema. Então, você começar a criticar. Todos os nossos padrões, eles só são padrões porque nós nunca os questionamos, nós nunca os criticamos. Então, se você quer mudar um padrão, é muito importante que você critique. Sabe essas afirmações, essas frases prontas que você tem, que na verdade são sabotadores que sopram aí no seu ouvido? Então, é isso que você tem que fazer, começa a questionar isso, porque acabam sendo verdades, e verdades nada mais é do que as coisas que você acredita, tá? E aqui ele fala também de não submeter suas emoções a eles. Por quê? Porque quando você tá cansado, aí você fala, eu tô tão cansada, eu quero mesmo comer. Qual que é a emoção que vem? Uma emoção de autopiedade, é uma emoção de vitimismo, é uma emoção de que você merece se recompensar através da comida. E aí você não pode se submeter a essas emoções. Por quê? Porque senão o ciclo da obesidade, o ciclo da compulsão, o ciclo de comer por ansiedade, ele só vai aumentar cada vez mais. Então, lembra sempre que para você mudar o resultado da sua vida, você tem que mudar o seu pensamento. Então, questionar e criticar esses pensamentos é que vai fazer com que você mude realmente o seu resultado, tá? Mais uma afirmação aqui, então. Precisamos sair da plateia, entrar no palco da nossa mente e nos tornarmos atrizes principais da nossa inteligência. Na verdade, para mim, o que ele fala aqui é sobre autorresponsabilidade, né? Muitas pessoas, elas deixam a vida tomar um rumo e acabam colhendo os resultados da vida por conta de não ser protagonista. Então, por exemplo, eu como porque a minha mãe faz uma comida todo dia para mim, né? E na realidade, se você quiser mudar o seu hábito alimentar, você vai precisar começar a ter a atitude de ir lá e cozinhar. E isso é autorresponsabilidade. Quando você come porque a sua mãe fez, você está terceirizando essa responsabilidade. Ou então, eu comi porque eu tô muito cansada. Eu comi, mas estava todo mundo lá no meu trabalho comendo. Mas o meu marido me chama para tomar cerveja todos os dias. E aí você sempre tá colocando a responsabilidade de você não conseguir emagrecer no outro. E o que você tem que fazer? Você tem que sair da plateia, deixar de ser passiva e começar a ser ativa. Quando você começar a ser ativa, você vai começar a mudar os seus resultados. Por quê? Porque os seus resultados, eles só dependem de você e do quanto você está comprometido. Então, autorresponsabilidade, né? Deixar de ser plateia, passar a ser protagonista, para quem quer emagrecer, é extremamente importante. Enquanto a pessoa que quer emagrecer, ela terceirizar essa responsabilidade, ela achar que é mais compromisso do outro, ceder ao que ela quer, fazer o que ela quer, do que aquilo que ela realmente, a decisão que ela realmente precisa tomar, ela não vai conseguir emagrecer. Porque sempre vai ter festa, casamento, happy hour, sempre vão vir amigos em casa, você sempre vai na casa de amigos, sempre vai acontecer alguma coisa e você nunca vai enxergar a possibilidade de ter autorresponsabilidade. Então é muito importante, sim, que você tenha a autorresponsabilidade e você assuma o controle da sua vida. Eu por pelo menos de segunda a sexta não como mais doce, independente do que tiver na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, eu não vou comer doce de segunda a sexta. Você trouxe essa responsabilidade para você e não mais você transferiu essa responsabilidade para o outro, tá? Então vamos lá. Um bom profissional se prepara para os sucessos, um excelente se prepara para o fracasso. Na realidade,
aqui trazendo para um olhar de emagrecimento, né? A mulher que ela quer ser magra, ela já entende que ela vai conseguir emagrecer, mas que o processo não é uma linha reta. Então, você vai se preparar durante a caminhada, durante a jornada, durante o processo, para você conseguir ter esse resultado. Só que você tem que entender que mesmo quando você falhar, ainda assim você tem a chance, a possibilidade de você conseguir ter sucesso. Então, vamos supor, eu falei que eu não ia comer doce de segunda a sexta-feira, mas não consegui, não resisti. Foi um fracasso? Sim, mas você não precisa persistir no fracasso. O fracasso, você só não vai conseguir alcançar o seu resultado se você continuar persistindo o seu fracasso, se no dia seguinte você chutar o balde e falar que não quer mais saber, e você falar que você não tá mais afim para isso, tá? Então, o que você precisa fazer na realidade é assim, tudo bem, eu fraquejei, eu falhei, não tem problema, agora eu volto e dou o meu melhor. Isso faz parte, por quê? Isso, se você olhar e entender que está te preparando, que você está tendo oportunidades de se fortalecer, é ótimo. E ninguém é 100% racional, ninguém é 100%, tem 100% do controle da sua vida. Então é muito importante que você tenha essa consciência de que você também vai ter momentos que você vai fraquejar, mas se você começar a entender que de fracasso em fracasso você consegue chegar no seu resultado, você pode ter certeza que é questão de tempo para você conseguir chegar onde você quer, tá? Os perdedores veem a tempestade, os vencedores vem por trás das densas nuvens dos raios de sol. E é basicamente a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. É você conseguir ter um olhar, né, para o que acontece de positivo, é você conseguir ter um olhar para aquilo de bom que está acontecendo. Então, hoje eu esqueci a minha marmita. Você pode ter dois tipos de pensamento. Já que eu esqueci, eu vou meter o pé na jaca, não quero saber de nada. Ou você pode ter pensamento do tipo, já que eu esqueci, então eu vou ir naquele restaurante que eu nunca fui e vou comer por quilo para eu saber o que ele tem de legal lá que vai me ajudar a emagrecer. Então, a gente sempre tem duas opções. Só que dependendo aonde está o seu foco, o seu ponto de vista e o que você quer realmente conquistar, é que você vai conseguir colher esses resultados. Então, sempre entenda que diante de cada situação, sempre você pode se fortalecer e isso sempre pode ser favorável para você. Então, sempre procura ver os raios de sol por trás das nuvens, por trás das tempestades. É isso que eu procuro sempre fazer. Por quê? Porque dessa forma, você vai levar o processo com mais leveza e não com aquela cobrança e aquele peso. Você simplesmente vai falar, não, tudo bem, eu errei, mas que bom que eu errei, porque agora eu tenho uma oportunidade de fazer de novo. Ou então você fala assim, nossa, eu falei que no sábado eu só ia jantar fora e aí me chamaram para almoçar e fizeram macarrão, sei lá, tô dando exemplos aqui. Aí qual que é a oportunidade que você fala? Bom, eu vou, mas no domingo eu vou dar o meu melhor para fazer o máximo certo para conseguir colher realmente esse resultado. Então, sempre ver o lado bom e entender que as coisas nunca estão 100% no nosso controle. E vão ter situações que sim, você vai ter que desprender um pouco mais de energia, que você vai ter que se dedicar mais e que o importante é você ter disciplina para você conseguir ter liberdade, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala de 5 características, né, das pessoas que realizaram... Na verdade, aqui no livro ele fala sobre gênios, né, mas fala sobre pessoas que conseguiram grandes coisas na vida, né. E o que eu vou falar aqui? Não vou falar todas, porque nem todas se encaixam para a parte de emagrecimento, tá? Mas uma muito interessante. Era persistente na busca dos seus interesses e animava-se diante dos desafios e não dependia do retorno dos outros para seguir seu caminho. Então, para quem quer emagrecer, é imprescindível que você seja persistente, porque senão, se você contar que sempre tudo vai dar certo, não vai ser duradouro, não vai ser sustentável. Por quê? Porque você vai chegar a semana que você vai fazer tudo bem certinho e você não vai perder peso. E aí, se você não for persistente, você vai deixar seu processo para lá, né? Animava-se diante dos desafios, também tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, né?
Por que animava-se diante dos desafios? Por quê? Porque sempre a gente vai estar diante de desafios. Se você entender que o desafio é bom para sua evolução, com certeza você vai conseguir evoluir muito mais. Por mais desafiador que possa parecer, entenda que sempre os desafios eles vêm para te fortalecer e não dependia do retorno dos outros para seguir seu caminho. Aqui o que acontece? Muitas pessoas que querem emagrecer, elas ficam esperando o apoio do marido, o apoio da família, ou então quando emagrece fica esperando as pessoas elogiarem, fica esperando as pessoas notarem. E na realidade você tem que entender que você está fazendo isso para você. Você está fazendo isso porque é importante para você e ninguém mais vai ficar tão feliz quanto você de você alcançar seus objetivos. Então não dependa do feedback dos outros, não dependa do apoio dos outros. Entenda que é uma coisa que você está fazendo pra você, tá? Nos momentos mais tensos da vida, em vez de reagir, procure a voz do silêncio, tá? Nos focos de tensão, bloqueamos a memória e reagimos sem pensar, por instinto. E o que acontece? É que ele fala uma coisa muito interessante, que sempre quando a gente tem que tomar uma decisão, os primeiros 30 segundos é que são determinantes. E isso se encaixa perfeitamente na parte da alimentação. Por quê? Porque se você hoje tá no seu piloto automático, você simplesmente ir lá pegar e comer, o que vai acontecer? Você vai se arrepender. Agora, para pensar, se você trazer para o seu lado racional, o que é mais importante para você? Comer aquilo naquele momento ou realizar aquele seu sonho de ter o corpo que você quer, o peso que você quer, ou então de se sentir bem com você mesma? Se você se der 30 segundos, é o suficiente para você conseguir fazer uma escolha melhor. É o suficiente, na verdade, até menos. 30 segundos é até muito tempo. Menos segundos já seria suficiente para você conseguir realizar, porque a emoção ela é muito mais rápida do que a razão. A emoção, ela sempre a gente age pela emoção primeiro. Ela é como se estivesse de Ferrari e a nossa razão é uma tartaruga. Então, o que é importante? Para você mudar esse caminho neural dentro de você e começar a fazer as escolhas certas, é importante que você pare para você conseguir pensar, para você trazer para a razão realmente essa razão para você conseguir escolher melhor o alimento, né? Aqui o que ele fala? Reagimos sem pensar. Então, a gente age por instinto. Nesse caso, é o Homo bios, que é o animal, ele prevalece sobre o Homo sapiens, que é o pensante. Então, a gente sempre vai acabar agindo realmente por instinto, tá? Vamos mais aqui. Os pensamentos transformam a energia emocional. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que tudo acontece no pensamento? Então, sempre quando a gente pensa, tudo que a gente pensa gera um sentimento. Esse sentimento gera uma emoção. E o que acontece? Quanto mais emoção a gente gera, mais resultado baseado naquela emoção a gente gera. Então, é sempre mais do mesmo. Então, se seus pensamentos são negativos, o seu sentimento é de tristeza, a emoção é de tristeza, você vai gerar mais do mesmo na sua vida, tá? Então, é muito importante o quê? Que você cuide principalmente dos seus pensamentos. Porque quando você primeiro identificar quais são os pensamentos que você tem, você vai começar a refletir no que você sente. A partir do momento que você reflete no que você sente, você vai gerar uma emoção. Se você cuidar do pensamento e começar a pensar de coisas mais positivas, você vai cuidar da sua emoção. E a emoção, ela vai gerar emoção boa, ela vai gerar mais do mesmo no que diz respeito à emoção boa. E o contrário também, se o pensamento for negativo, o sentimento for negativo, a emoção que você gerar vai ser mais do mesmo da parte ruim, tá? Então, é importante, por quê? Porque se você ainda tá com dificuldade de fazer as coisas certinho, se você tá com dificuldade de não ceder ao seu sabotador, se você tá com dificuldade de manter a consistência, né? De manter a constância nos bons hábitos, certamente é porque os seus pensamentos, eles estão desalinhados daquilo que você realmente quer, tá? Então, vamos lá para mais um aqui. Só caminhamos no solo da vida
com segurança quando conhecemos os terrenos da nossa personalidade. E aí aqui é muito importante também com relação a quem quer emagrecer, por quê? Porque o autoconhecimento, quando você sabe o que te causa compulsão, quando você sabe o que te traz sentimento ruim, quando você sabe o que te faz mal, quando você sabe o que aumenta a sua ansiedade, isso é autoconhecimento. E autoconhecimento é libertador. Por quê? Porque enquanto você não se conhece, você não conhece o que desperta suas emoções, você não conhece quais são os pensamentos que você tem, e o que acontece? Você vai simplesmente deixando a vida te levar. E deixar a vida te levar te levou até o resultado que você tem hoje. Seja de excesso de peso, seja de falta de controle, seja de compulsão alimentar. Então você se conhecer o que causa sua emoção, conhecer o que desperta a compulsão. E aí isso tem tudo a ver com os sabotadores, tá? Se você ainda não sabe, os sabotadores, eles são um padrão, né? Um padrão de pensamento que gera sentimento, e os padrões de fala que fazem você agir diferente daquilo que você quer. Como assim? Você quer emagrecer, então você sabe que você não pode comer chocolate. Os sabotadores fazem você comer o chocolate. Eles estão agindo praticamente contra o seu emagrecimento. E a partir do conhecimento dos sabotadores é que você se conhece. E aí você passa a entender por que eu ajo da forma que eu ajo. Por que apesar de eu querer emagrecer, eu não consegui deixar de comer. E isso é libertador, tá? Uma coisa muito interessante, né, que ele fala aqui, ele até conta a história dele, que na escola ele era um mau aluno, que na escola ele sempre estava bagunçado, que na escola ele sempre estava mal vestido e todo mundo tirava sarro dele. E aí depois ele encontrou os amigos dele, né, da escola, e muitos deles estavam em uma situação bem diferente daquela que eles imaginavam que os bons alunos iriam ter. Então, um bom aluno com nota alta, você vai imaginar o quê? Que vai ser um bom profissional, bem sucedido. E ele, ninguém dava nada, né? Porque ele não estudava, ele não tinha caderno, né? E aí, aqui, o que ele fala? Os sonhadores não são gigantes. Por quê? Os sonhadores, eles acreditam naquilo independente dos padrões. Então, se você sonha em ter um corpo XYZ, se você sonha em ser magra, se você sonha em dormir e acordar, e hoje você tá 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos acima do peso, é possível. A única coisa que você não pode fazer é realmente desistir. Então você não precisa ter grandes habilidades culinárias, você não precisa comprar alimentos caros, você não precisa dos melhores procedimentos estéticos, você não precisa. Começa do básico, tá? Você não precisa, e eu falo até por mim, tá? Porque se eu dependesse de habilidade culinária pra ser magra, hoje eu tava bem gordinha, porque eu não tenho, estou criando, estou em evolução dessa habilidade, mas isso nunca foi um impeditivo para eu conseguir ser magra, tá? Então, às vezes você olha uma pessoa que tem um resultado XYZ e você acha, mas essa pessoa, ela tem tempo, mas essa pessoa os pais ajudam, mas essa pessoa, o marido dela incentiva, mas essa pessoa... E aí você fica achando que aquela pessoa que tem o resultado que você quer tem tudo e você não tem nada. E na realidade, você não precisa de muito para você conseguir ter o resultado que você quer, tá? E aqui é uma coisa muito interessante que ele fala também, né? Eu aprendi que a disciplina sem sonhos produz servos que fazem tudo automaticamente. E os sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas que não transformam sonhos em realidades. Isso pra mim ficou muito marcado. Por quê? Porque assim, se você tá lá seguindo o cardápio da nutricionista, se você tá lá fazendo atividade física, se você tá lá, né, na clínica de estética, e você não tem um objetivo claro, e você não tem aquilo que você almeja conquistar, e se você não tem aquilo que você realmente deseja pra você, isso fica muito pesado, isso vira um fardo. E o que acontece? Só que ao mesmo tempo, as pessoas que elas não se organizam, que elas não pensam, que elas simplesmente vão lá e fazem, e
e elas até conseguem ter o resultado, mas elas não têm disciplina, o que acontece? Elas vivem numa montanha russa, então hora ela tá conseguindo, hora ela não tá conseguindo. Então, mediar isso é muito importante. Você não precisa ser escravo da sua disciplina, só que a sua disciplina, ela vai te dar liberdade para você comer o que você quer. Então, é importante que você tenha disciplina, mirando no objetivo que você tem, tá? Porque não adianta também você só querer esse objetivo e você não conseguir comer certo um dia na semana, você não conseguir treinar uma vez na semana. O sonho, ele vai ficar cada vez mais distante quando você não tem o pé no chão. Então, saber dosar isso é extremamente importante. Tenha disciplina, mas foque nos seus sonhos, tá? Não foque só nos seus sonhos sem ter disciplina, tá? E só para terminar aqui, nesse livro aqui ele conta 4 histórias de pessoas de sucesso. Então ele conta no olhar dele, né, como psiquiatra, a mente de Jesus Cristo. Aí ele conta a história de Martin Luther King, ele conta a história do Abraham Lincoln, que para mim foi a melhor história, a parte de superação dele, alcançar realmente os sonhos dele, que ele foi presidente dos Estados Unidos, né? E ele conta a própria história, né? Como que ele era, tudo mais, como que ele alcançou, como que ele chegou, quantas vezes ele fraquejou. Então, realmente é muito interessante, independente do seu objetivo, do seu estilo de vida. Eu indico muito que você leia esse livro, é realmente incrível, tá? Eu espero que eu tenha conseguido contribuir, colaborar um pouquinho com vocês aqui, com o meu ponto de vista e com o meu olhar baseado nesse livro, e que você realmente traga esses ensinamentos e essas lições para sua vida com relação ao seu emagrecimento, porque assim você vai conseguir mudar com certeza aí o seu rumo e o seu destino, tá bom? Um beijo! E me segue lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Se você ainda não baixou meu e-book, baixa o meu e-book. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum comentário a fazer. Dá um joinha se você gostou e assina o canal se você quiser ficar por dentro de tudo, tá bom? Um beijo!